Eu imagino que, dentro da história da ciência, os grandes pais da ciência, Pondé, boa parte deles acreditavam em um Deus. Assim como também os grandes filósofos. O que mudou de lá para cá, que muitos agora, digamos, até tratam com esse desrespeito aquelas pessoas que acreditam em um Deus? Porque se os grandes pais da ciência acreditavam em Deus, que acontecimento que fez que essa nova geração não enxergasse dessa forma? Olha, eu acho que talvez não seja, talvez a gente não consiga chegar numa causa única, né? Inclusive porque nós estamos falando de pessoas diferentes, né? Que acabaram professando o ateísmo, eu quero dizer, no ambiente filosófico. Então, não acho que dá para dizer que é uma causa única. Se eu olho para filósofos a partir do século XVIII, inclusive dentro do iluminismo francês, o iluminismo britânico nunca teve esse conflito direto com a crença. O iluminismo britânico achava que as crenças fazem parte de uma boa sociologia das virtudes. As religiões ajudam a conter comportamentos indesejáveis, né? Mas o iluminismo francês, que é o mais famoso e tal, que é o anticlerical, como a gente fala, acho que ali há alguns elementos, né? Eu tenho a impressão que não foi tanto a ideia de que a gente acabou provando que Deus não existe, porque ninguém nunca provou isso. Eu acho que as guerras religiosas marcaram muito a Europa. Muito. As guerras entre católicos, protestantes e protestantes, no que se refere ao Reino Unido, nas grandes guerras civis, acho que marcaram muito a Europa. Elas marcaram muito a Europa, inclusive porque elas são, digamos assim, uma espécie de caldo venenoso, como falava o Eberle em outro sentido, a partir do qual surgiu a própria noção de Estado moderno, Estado laico, né? Que não significa que seja ateu. Laico não é a mesma coisa que ateu, óbvio. Não são conceitos idênticos. Mas, quando você, por exemplo, coloca a data mítica do nascimento do Estado moderno, 1648, na Paz de Westfália, que é uma paz, que é um acordo que nunca existiu, não se chegou a um acordo, mas como católicos e protestantes estavam se matando naquilo que depois veio a ser a Alemanha, na época era o Sacro Império Romano do Ocidente, durante 30 anos, e daqui a pouco não existia mais homem, não existia mais mulher, não existia mais cavalo, estava tudo destruído. Depois de 30 anos, ou seja, em 1648, católicos e protestantes acabaram chegando numa paz, não num acordo, e nessa paz, o que aconteceu foi que os príncipes chegaram à conclusão e aceitaram a ideia de que um não devia interferir na religião do outro principado. E daí surgiu um conceito muito importante, que é essa ideia da autonomia dos estados e da não interferência na religião. Se a gente vai para as Ilhas Britânicas, e a gente pega John Locke, século XVII também, John Locke escreveu 2 cartas famosas, que existem em português, chamadas Carta sobre a Tolerância, considerado o pai do liberalismo, que era protestante, ele, John Locke, né? Em que ele defende a ideia de que o soberano não pode matar um seu súdito porque ele tem uma outra denominação religiosa. Tudo no âmbito do cristianismo, tá? Não existem outras religiões nessa discussão ali, né? E ali, já dentro do âmbito protestante enquanto tal, em diferentes vertentes. E o John Locke, então, ele vai defender a ideia de que o soberano não pode, portanto, matar o seu súdito porque ele tem uma outra denominação cristã, assim como o vizinho tampouco. Nasce aí a noção de fé privada no âmbito da filosofia política. Então, você sabe, eu vou um pouco na linha do Charles Taylor, aquele filósofo católico canadense que escreveu uma peça fundamental chamada A Era Secular, que existe em português, em que ele fala que o ateísmo acabou se constituindo numa derivação do secularismo, na medida que as pessoas foram cada vez mais se organizando ao redor de teorias científicas que não partiam do pressuposto que Deus existia, dentro do método, e do Estado moderno, que fazia a gestão dos conflitos dentro das sociedades, né? Para chegar àquilo que ele chama de ateísmo orgânico, não ateísmo imposto. Então, a minha resposta para você é o seguinte: eu não acho que... eu acho que há um trauma com relação às guerras religiosas na Europa, e o que eu tentei dizer é que esse trauma gerou transformações profundas na vida política europeia,
gerou transformações profundas na vida social europeia, acabou criando a noção de um Estado que não deveria ser religioso, para que o soberano não matasse seus súditos, né? Então, eu não acho que houve nenhuma grande descoberta. Claro que não houve, porque você não consegue provar isso, né? Mas acho que as guerras religiosas geraram, inclusive no Diderot, em autores como Diderot, mesmo Voltaire, que não era claramente ateu, Diderot era confesso, no momento que era raro, eu acho que isso acabou gerando uma certa transformação de expectativas espirituais, ou talvez uma derrocada de expectativas espirituais, né? Não foi uma questão de método, apesar de que o ateísmo metodológico acabou se constituindo num a priori, né? Num a priori metodológico de muitos cientistas, né? Eu, do meu ponto de vista, eu não vejo o ateísmo, pelo menos aquele que cresci num ambiente completamente secularizado, não religioso e tal, como alguma coisa que é decorrente da ciência.